Você sabe que o povo de Israel, sobre a tutela de Moisés, peregrinou quantos anos no deserto mesmo? 40 anos. Toda aquela geração que saiu do Egito pereceu no deserto. Todo mundo morreu. Toda aquela geração mais velha, dos adultos, pereceram no deserto. E os jovens, as crianças, era agora aquela geração que ia entrar na terra, que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó lá atrás, quando Deus disse: olha, vocês serão peregrinos, vocês serão escravizados, mas vocês sairão daqui dessa terra. E o interessante é que Deus levanta Moisés, você conhece a história, filmes foram contados, séries foram feitas, e sob a tutela e a liderança desse grande homem, que é o nome do Velho Testamento, Deus então com mão poderosa tirou o povo dele do Egito. E uma viagem que era para ser de aproximadamente 15 dias, no máximo, durou 40 anos. Pastor, por que essa viagem durou tanto tempo? Por causa da desobediência, por causa da incredulidade, por causa da dureza do coração. O texto diz, irmãos, que o povo de Israel era um povo de dura serviço. Reclama, murmura, quer voltar, tem saudade do Egito. E durante, irmãos, as espetaculares manifestações de Deus, ao longo de todo o êxodo, mesmo assim o povo reclamava, murmurava. E quando eles chegaram em Cades Barneia, que é um lugar assim próximo, né, do Neguebe, para eles entrarem na terra, os espias foram mandados para espiar a terra. Desses espias, em número de 12, 10 espias deram um relatório terrível, terrível. Olha, não vai dar, é absurdo. A terra, os homens da terra são como gigantes. Nós são como formigas. A terra é cheia de muralha. A terra é intransponível. Não vai ter jeito a gente entrar nessa terra. E o texto diz, irmãos, que o ânimo da congregação todo ficou abatido. Mas 2 homens, e vocês sabem quem são, Josué e Calebe, disseram: não tem nada disso não. Realmente a terra é difícil. Realmente a terra tem homens gigantes. Geralmente tem cidades fortificadas. Mas se o Senhor se agradar de nós, nós entraremos e possuiremos a terra. Aleluia. Eu fico maravilhado, irmãos, como pessoas diferentes têm visões diferentes da mesma coisa, né? Como os 11 tiveram uma visão pessimista, negativa, e de repente puderam ver aquilo tudo e tiraram a conclusão que não entrariam nunca. Mas pela ótica da fé, Josué e Calebe viram a mesma coisa. A realidade era a mesma. E eles trouxeram um relatório completamente diferente. Eles trouxeram cachos de uva. Eles trouxeram os frutos da terra e disseram: olha o que essa terra tem. É terra que mana leite e mel. E o texto diz, irmãos, que o povo então ficou animado. Mas Deus disse: olha, por causa da incredulidade de vocês, e por causa da dureza do coração de vocês, todos vocês que murmuraram, ninguém entrará na terra. E aí, irmãos, o povo peregrinou 40 anos no mesmo lugar, armando suas tendas de lugar em lugar, em busca de água e pastagem dos seus animais. Ficaram peregrinando numa região pequena por 40 anos, e Deus disse: os únicos que entrarão na terra dessa geração é Josué e Calebe, porque creram na minha promessa e não nutriram no seu coração raiz de incredulidade. E o interessante, irmãos, que Josué e Calebe nessa época já eram homens feitos, mas eles peregrinaram 40 anos no deserto,
E quando chegaram de posse da terra, quando eles chegaram à época de Deus realmente introduzi-los na terra, a Bíblia diz que Moisés passa o bastão da sua liderança para quem? Para Josué. E Josué, que era o aprendiz de Moisés, que era o braço direito de Moisés, que era aquele que guerreava as lutas do Senhor por Moisés e pelo Senhor, ele foi agora postado e colocado no lugar de líder daquele povo. As portas da terra, Josué agora tinha a incumbência difícil, irmãos, de fazer o povo entrar na terra. Uma terra de cidades, como eu disse, fortificadas. E a primeira cidade, que era uma barreira para o povo de Deus entrar na terra e tomar posse da terra, como Deus havia prometido, era a cidade de Jericó. Jericó é uma cidade mais antiga do mundo. Cidade mais antiga do que Jerusalém. Jericó deve ter aproximadamente mais de 7.000 anos de existência. Você imagina o que é isso? Imagina o nosso Brasil. Foi descoberto em 1500. Quantos anos tem o Brasil? Maringá, imagina Maringá. Quantos anos tem a nossa Maringá, doutor? Maringá é um bebê, né? Maringá é uma cidade jovem. O nosso país é um país jovem. Nós temos pouco tempo de vida como brasileiros e como Brasil. Imagine, irmãos, uma cidade que tem 7.000 anos. Você não pode nem imaginar um negócio desse. E essa cidade, irmãos, quando Deus passa o bastão da liderança de Moisés para Josué, o texto diz que essa cidade era fortificada por grandes muralhas. A pergunta de Josué é o seguinte: como nós vamos entrar? Como nós vamos derrubar essas barreiras? Como é que essas muralhas vão cair para a gente poder entrar na terra e tomar a terra? E de repente, irmãos, o povo está diante de um desafio que aos olhos do homem parece impossível, né? Parece, irmãos, um sonho. Parece algo assim, fora de qualquer realidade hoje, onde o ser humano faz tantos planos, tantos cálculos, tantos projetos, onde muitas vezes a gente confia tanto na nossa intelectualidade, na nossa destreza em lidar com as circunstâncias, que um negócio como esse, irmãos, nos foge até do bom senso e até da nossa inteligência humana. Mas, irmãos, o nosso Deus, Ele não segue os padrões do homem, guarde isso. Deus intervém de forma sobrenatural em muitas coisas da nossa vida, amém? O nosso Deus, irmãos, continua sendo Deus de milagres, amém? Você crê nisso? Amém? O nosso Deus, irmãos, Ele criou essas leis que regem o universo de forma tão bela e encantadora, mas Ele é o mesmo Deus que age a despeito dessas leis, porque Ele não está preso nelas, foi Ele quem as criou. E Deus, irmãos, Ele é aquele que da impossibilidade do homem, a gente pode ver a mão poderosa e pungente do nosso Deus. O texto diz, no livro de Josué, que o capítulo 3 ao capítulo 5 foi uma preparação para o povo entrar na terra. E o interessante, irmãos, que Deus prepara esse povo para entrar na terra, não com estratégias humanas, não com estratégias feitas por uma equipe de scholars e de CEOs, formado aí nas grandes universidades, debruçados sobre uma planilha, olhando a política, a economia, olhando tudo que existe aí em torno de nós, para traçar um plano ideal para poder entrar na terra. Não, irmãos, nada disso aconteceu. Não houveram aqui estratégias humanas, não houveram aqui perspicácia de generais e de pessoas doutas para nos mostrar o caminho. O que houve aqui, querido, foi uma estratégia de Deus para que o povo pudesse possuir a terra. Em outras palavras, Deus deu ao povo qual era a estratégia dele para que nós possamos avançar e prevalecer diante
das dificuldades que às vezes nos avizinham. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos. Quem não enfrenta uma dificuldade? Quem não enfrenta, irmãos, uma circunstância difícil, com um filho, né? No casamento, com o cônjuge? De repente, irmãos, a gente olha para a circunstância e nos olhos humanos a gente não vê saída. Ah, pastor, já tentei isso. Ah, pastor, já fiz isso. Ah, pastor, já empreendi isso. Ah, pastor, já tomei isso. Ah, pastor, já visitei o fulano. Ah, pastor, eu já fiz isso aqui. Mas nada adiantou. Muitas vezes, irmãos, nós nos parecemos com Josué, diante de uma grande dificuldade, e nós então nos encontramos tão impotentes, não é? Como agir? O que fazer? Eu não sei o que fazer, porque eu já fiz tudo o que eu poderia fazer. E de repente, irmãos, está lá Josué, um homem que herdou o legado de um grande líder, do maior líder, daquela pessoa que andou com Deus e foi chamada de amigo de Deus, o homem que falava com Deus face a face, aquele homem que Deus usou de forma tão poderosa, que entregou nas suas mãos o decálogo, as tábuas da aliança, e ele, de certa feita, foi o anjo da aliança, foi o mediador entre Deus e os homens, porque fora nas mãos de Moisés que Deus confiou o maior código de ética e de moral que o mundo já conheceu, que são os 10 mandamentos. E agora, irmãos, esse homem é morto. Agora esse homem é levado por Deus. Agora esse homem é tomado das mãos do povo, e a liderança desse grande povo, de um empreendimento tão grande, é deixado nas mãos de Josué. Se você der uma lidinha depois no capítulo 1, a palavra de Deus para Josué é o seguinte: não temas, ser forte e corajoso, porque tu farás o povo herdar a terra. Eu acho que Josué deve ter tremido nas bases, irmãos, e eu acho que ele deve ter se perguntado assim: Senhor, como eu vou fazer isso? Nós não somos um povo guerreiro, nós não somos um povo bárbaro, nós somos um povo pacífico, nós somos um povo que adora o teu nome. Como nós vamos vencer as muralhas de Jericó? O primeiro grande desafio, irmãos, era o maior de todos. Podia começar pouco, né? E apertando, né? Geralmente é assim que a gente quer, né? Oh Deus, o Senhor podia começar com um desafio pequenininho, o Senhor vai treinando a gente para quando a gente enfrentar um grandão, a gente está pronto, né? Mas, irmãos, aqui foi diferente. O texto diz que as muralhas de Jericó eram tão grandes, mas tão grandes e tão poderosas e tão largas, que em cima das muralhas passavam 2 carruagens, uma do lado da outra. Você imagina a espessura dessas muralhas, irmãos? O texto diz que casas eram construídas em cima dessa muralha. Intransponível. Não tem jeito. Como nós vamos entrar nessa terra? E aí, de repente, irmãos, as estratégias do homem não têm valor, mas as estratégias de Deus sempre funcionam, amém? Quais são elas? Quais são as estratégias que Deus deu a Josué e que, se executadas, eles poderiam visualizar algo que homem algum conseguiu, mas que a mão de Deus poderosa conseguiu? O interessante é que no capítulo 5, no versículo 13, Josué está pronto para entrar na terra, e olha o que acontece. Deixa eu ler com vocês. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Pastor, o que é espada nua? É alguém que já tinha desembainhado a espada, não tinha bainha, ela já andava, já estava com ela na mão. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Ele pergunta algo normal,
O sujeito vem andando com a espada na mão, ele olha para aquele homem descomunal e diz assim: olha, o senhor é dos nossos ou dos deles? Porque se for dos deles, nós estamos fritos. Versículo 14, respondeu ele: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e eu acabo de chegar. Coisa linda. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Veja, querido, que à porta, aos pés da muralha, Josué tem uma visão, e essa visão não é uma visão apenas, apareceu mesmo. No Velho Testamento isso tem um nome, se chama Theophanos, a teofania, que é uma aparição de Deus. E essa aparição de Deus no Velho Testamento, aqui particularmente, é a aparição do príncipe do exército do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele prestou culto a ele, porque ele adorou a ele. Se fosse um anjo comum, não aceitava adoração, mas ele aceitou. E de repente, irmãos, quando essa teofania pré-encarnada no Velho Testamento aparece, Josué, então, irmãos, ele é visitado por esse ser com uma espada na mão, e Josué, então, tem a certeza de que ele obterá a vitória, não porque aquilo que ele vai empreender, mas por aquilo que Deus empreenderá em prol a ele e ao povo dele. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que antes desse homem aparecer, desse homem com essa espada, no capítulo 3 ao capítulo 5, que nós lemos aqui no verso 13, o mesmo Deus deu a Josué algumas estratégias. Para quê? Para que ele tivesse essa assistência e que ele pudesse entrar na terra, não pela sua força, não pelo seu empenho, mas pelo poder, pelo milagre e pela intervenção de Deus. Pastor, quais foram essas estratégias que Deus deu a Josué para que possa culminar na intervenção de Deus para guerrear as lutas de Josué e vencê-las por ele? Essas estratégias estão no capítulo 3 até o capítulo 5. A primeira delas, irmãos, está aí no capítulo 3, no versículo 5. Por favor, siga comigo. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Veja, querido, que a nação de Israel sobreviveu muitos anos num panteão de deuses do Egito. Vocês não se esqueçam que lá em Êxodo eles construíram o bezerro de ouro. Não se esqueçam, irmãos, que eles acenderam a ira do Senhor porque fizeram deuses semelhantes aos deuses do Egito e adoraram esse Deus numa festa pagã. Moisés, quando desceu do monte, irmãos, irado, ele quebra as pedras e as tábuas da lei. Deus teve que renovar a aliança com Moisés, de tão irado que Moisés ficou, por causa do bezerro de ouro que o povo tinha feito com os seus próprios colares, brincos e pulseiras, para que esse bezerro prefigurasse o Deus dos egípcios e guiasse o povo no deserto. O povo, irmão, se acostumou a ser um povo idólatra. O povo se acostumou a ser um povo corrompido. O povo se acostumou a ser um povo, irmãos, que cedia aos apelos da cultura e cedia aos apelos desse mundo. E agora esse povo está prestes a entrar na terra, na promessa que Deus tinha prometido a eles. Pastor, qual a primeira estratégia de Deus para o povo entrar na terra? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, parece uma coisa assim demodê, mas é verdade. O que Deus espera do seu povo é a santificação. O que Deus espera de nós é a separação. O que Deus espera de nós é que nós não
participemos de determinadas coisas que contrariam a pessoa do nosso Deus. E o povo de Israel, irmãos, estava tomado de muitas práticas que feriam o coração do Pai. Mas agora eles precisavam entrar na terra. E a primeira estratégia de Deus para que esse povo conquiste a terra, para que esse povo entre na terra, para que as dificuldades que estavam diante deles caiam por terra, é a santificação. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. A santificação, irmãos, é uma marca do cristão. O cristão foi chamado para ser santo, porque o nosso Deus é santo. O cristão foi chamado para ser separado das coisas desse mundo, que contrariam a palavra de Deus, e viver uma vida, irmãos, pura e reta aos olhos do nosso Deus. A palavra de Deus, irmãos, diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sabe o que significa isso, irmãos? A santificação é condição fundamental para o milagre acontecer. A santificação é condição para que Deus haja poderosamente na sua vida. A santificação é uma forma pela qual você evidencia a regeneração e a genuína conversão diante de Deus e diante das pessoas. O seu testemunho, irmãos, brilha mais alto quando o povo de Deus é um povo santo aos olhos do nosso Deus. E esse testemunho brilha de forma pungente na nossa sociedade tão secular, tão corrompida, tão cheia de práticas e ideias que contradizem frontalmente a palavra de Deus. Mas nós sempre somos chamados a sermos santos, porque o nosso Deus é santo. Amém? A palavra santo no Velho Testamento, ela tem uma conotação diferente na do Novo. A palavra santo no Velho Testamento vem do hebraico kadosh, que é uma palavra que significa cortar. Cortar, como você corta um bolo. Mas essa palavra não significa só cortar. A ideia dessa palavra é cortar e separar para um uso particular. A palavra kadosh significa aquele que foi cortado, separado, e esse pedaço que foi cortado vai ser usado para algo muito particular. Assim foi você. Assim aconteceu comigo. Assim aconteceu com todos aqueles que ouviram o chamado de Cristo, que o Espírito Santo regenerou a sua alma, e o fruto é a santificação. Você foi cortado, você foi separado, você foi guindado a uma situação peculiar e maravilhosa em Cristo Jesus, amém? É por isso que o apóstolo Pedro, no seu capítulo 2, verso 9, ele diz: vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É a ideia do kadosh no Velho Testamento. Nós somos cortados e agora nós somos propriedade de alguém, e nós temos que espelhar, irmãos, a natureza do nosso proprietário, amém? Nós temos que espelhar a beleza, a pureza, a santidade do nosso Senhor Jesus, amém? O povo de Deus, irmãos, tem que parecer com o Deus do povo. O povo de Deus não pode se parecer com esse mundo, com a corrupção desse mundo, com a sujeira desse mundo, com esse mundo caído e tão distante do Senhor. O povo de Deus, irmãos, é um povo que se parece com seu dono, amém? Eu, quando era criança, já falei isso aqui, torno a repetir. Eu, quando era criança, lá na cidadezinha de Ubá, final de semana eu ia para a fazenda do meu padrinho. Ele era um homem que criava gado de leite, e ele marcava os seus animais com um X. Era o sobrenome dele, Pedro Xavier. E todos os animais dele eram marcados. E eu ficava assim, maravilhado e aterrorizado, porque eu via os capangas dele, os capatazes dele, marcar o boizinho, o bezerrinho. Aquilo doía o meu coração. Você sabe como é que marcam um bezerro? É dolorido, né? Eles pegam aquele ferro em brasa, põem na brasa e deixam aquilo ficar incandescente. Amarra o bichinho e de repente chegam nesse bichinho com aquele ferro incandescente no couro,
para marcar o couro. O bezerrinho, irmãos, fica todo contorcido, ele sente muita dor. E quando eu vi aquilo, irmãos, menino que era, eu ficava horrorizado e ficava bravo com o meu padrinho. Por que eu tenho que fazer isso? Por que o senhor tem que fazer isso? Por que o senhor tem que fazer isso com os bichinhos? E ele, irmãos, na sua paciência comigo, ele me explicava: não, meu filho, eu tenho que fazer isso, sabe por quê? Porque quando eu marco o meu bezerro, primeiro, isso identifica de quem ele é. Segundo, quando eu marco o meu bezerro, quando ele sai no pasto e se junta com outros, de outros donos do mesmo pasto, quando eu chego lá e vejo a minha marca, eu sei direitinho quem é meu, e eu separo e eles vêm a mim. E terceiro, quando eu marco o meu bezerro, eu sei que aquele bezerro tem a minha marca, ele pertence a mim, ele é meu. Sabe o que significa isso, querido? Se você ouviu a voz de Cristo, se Cristo te chamou para ser dele, você tem uma marca. Cristo marcou você. Cristo fez uma aliança com você. E uma das evidências mais fortes dessa marca, sabe qual é? A santificação. Sem ela, você não verá o Senhor. Por quê, pastor? Porque a santificação é uma evidência da verdadeira e genuína conversão. Aquele que se converte a Cristo tem uma vida separada, tem uma vida santificada. E quando esse processo, irmãos, é buscado de todo o nosso coração, o milagre vem. Amém? O milagre acontece. Pastor, eu estou com um problema na minha casa. Santifique a sua vida. Pastor, eu estou com um problema com o meu filho. Santifique a sua vida. Pastor, eu estou com um problema com as pessoas da minha casa. Santifique a sua vida. Abandone o pecado. Retire da sua vida aquilo que entristece o coração de Deus. Comece a mudança por você. O problema nosso, irmãos, é que quando nós temos um problema, uma luta, uma dificuldade, a gente costuma transferir a responsabilidade da luta para os outros. E muitas vezes a gente esquece que Deus vai usar essa dificuldade, essa cidade tão fortificada, esses muros tão altos, para mudar você. Às vezes é você que precisa mudar. E Deus está usando as muralhas de Jericó para santificar você. Essa é a primeira grande estratégia, irmãos, que Deus deu a Josué. Nada de planos, nada de exércitos, nada de compra de armas, nada. É por isso que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10 diz que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais. Nós cristãos, irmãos, não lutamos com as armas do mundo, nós não puxamos a espada, nós nos santificamos, porque amanhã Deus fará maravilhas no nosso meio. Amém? Pastor, qual é a segunda estratégia para que o povo pudesse entrar na terra e pudesse vencer essas grandes dificuldades? Capítulo 4, versículo de 1 a 3. Siga comigo, por favor, a leitura. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo. Ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Versículo 8. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Que estratégia esquisita, pastor, carregar pedra. Nós temos que fazer a arma. Nós temos que ter uma estratégia boa para vencer essa muralha e derrubar essa muralha. Aí vem Deus e diz assim: ajunte 12 pedras.
retirem essas pedras do meio do Jordão, e levem essas pedras para o acampamento de vocês, e façam ali, tipo um altar com essas 12 pedras. Agora eu pergunto, o que significa as 12? Por que 12? Claro, porque ali prefiguravam o quê? As 12 tribos de Israel. O povo, irmãos, desde o Egito até o deserto, era um povo, irmãos, que tinha perdido o seu senso de unidade. O povo não mais pensava como um só. O texto diz, irmãos, que esse povo agora era um povo disperso. Eles se esqueceram de que a coisa mais poderosa que pode existir na face da terra é a unidade, tanto para o bem quanto para o mal. E Deus agora, irmãos, Ele quer algo muito simples. Ele quer unir o povo. Ele quer dar ao povo um senso de unidade. Ele quer dar ao povo um senso de pertencimento. Deus quer dar ao povo, irmãos, esse senso maravilhoso de que nós não estamos sós. Nós pertencemos a algo maior do que nós. Nós temos uma aliança com Deus, mas uma aliança uns para com os outros. E Ele dá a segunda estratégia, irmãos, para eles vencerem essas dificuldades e aquela grande cidade com aquela grande muralha. Qual é a estratégia, pastor? A unidade. É o povo unido, irmãos. E coisa interessante, o próprio Senhor Jesus testemunhou essa verdade. O próprio Senhor Jesus, quando foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, Ele responde a importância da humildade. Ele diz assim: olha, eu não expulso demônios sobre o dedo de Beelzebu, porque uma casa dividida não subsiste. O que Jesus está dizendo? Não, vocês estão enganados. Se eu expulsasse os demônios pelo poder do maioral dos demônios, a casa dos demônios estava dividida, então ela não iria existir. E Jesus dá uma importância muito grande, irmãos, às 12 tribos. Por quê? Porque Ele chama quantos apóstolos? 12. Pastor, por que Jesus chama 12? Porque 12, irmãos, prefigurava essa grande comunidade de fé do Velho Testamento, chamando os 12, essa grande comunidade de fé no Novo Testamento. 12 vezes 12, 144. Essa grande comunidade total, desde o Velho e no Novo, que aparece no livro do Apocalipse, prefigurando a igreja do Velho, a igreja do Novo e toda a igreja do Senhor Jesus. Sabe o que o texto está dizendo, irmãos? Nós somos irmãos. É verdade, irmãos. Uma casa dividida, ela não subsiste. Como é que eles iriam conquistar a terra se eles estavam destruídos dentro deles mesmos? É por isso, irmãos, que a estratégia de Deus é muito bonita. Sabe o que Ele está dizendo? Conserta primeiro aqui dentro, para você poder angariar qualquer vitória lá fora. Não adianta, querido. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta, querido, você ser bem sucedido no trabalho e ganhar muito dinheiro, se você perde o seu casamento. Não adianta, querido, você ser aplaudido pelos seus colegas de trabalho como um grande homem de negócio e perder o amor e o respeito dos seus filhos. O que adianta, irmãos, você conquistar tantas coisas e perder o essencial? E aí, irmãos, a gente vê a estratégia de Deus, como ela é sábia. Vocês querem conquistar a terra? Vocês querem vencer os gigantes? Vocês querem transpor muros que são intransponíveis? Busquem a unidade entre vocês. Consertem as coisas. Perdoem. Peçam perdão. Ontem eu estava conversando com um irmão aqui da igreja e ele me falou uma coisa muito linda. Ele falou: pastor, eu não tenho dificuldade de pedir perdão. E eu virei para ele brincando e falei: isso não é mérito nenhum seu, porque isso é uma obrigação do cristão. Demérito seria se você não o pudesse. Porque o perdão, irmãos, não é uma opção. O perdão é um imperativo para o cristão.
O cristão ele não é tipo incentivado a perdoar. Não, irmãos. O cristão é obrigado a perdoar. É diferente. O perdão para nós não é uma opção se você está se sentindo bem, se o seu coração está bacana. O perdão, irmãos, é um imperativo de Deus. Jesus deixou muito claro isso até na oração do Pai Nosso. Quando ele diz, olha, se vocês não perdoarem os seus algozes, o vosso Pai que está no céu não perdoará vocês. É condição, irmãos, sine qua non, para que o milagre aconteça, o poder de Deus aconteça, a mudança aconteça. Sabe o que é? A unidade. Tem tanta família aí, irmãos, desfacelada. Não é? Tem tantas famílias, irmãos, tantos irmãos nas igrejas que não se falam uns com os outros. Que tragédia, né, irmãos? Tem tanta gente que quando um senta aqui, o outro tem que sentar lá. Sabe por quê? Porque não pode nem ver. É trágico, não é? E aí, irmãos, como você vai querer vencer os gigantes? Como você vai poder entrar numa cidade fortificada, se dentro do seu arraial há desunião, há mágoa, há litígio, há contendas, há divisões? O apóstolo Paulo, irmãos, foi um homem que combateu divisão na igreja de forma muito constante. A igreja de Corinto tinha um partidarismo horroroso. Eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E era muito mais do que uma preferência, era um partido. Parece que a igreja estava cheia de partido político, você entende? Eu sou republicano, eu sou do PSDB, eu sou do PV. E cada um tinha a sua celebridade dentro da igreja. Leia 1 Coríntios 3, irmãos. Veja as palavras mais duras que saíram da boca do apóstolo Paulo, foi para combater o quê? Divisão. Não há coisa pior, irmãos, do que uma casa dividida. E o povo de Israel, irmãos, às portas da terra, estavam assim. O que adianta você querer destruir uma cidade, entrar e vencer os muros? Se intramuros, você precisa reconstruir primeiro. Reconstrói primeiro o necessário. E depois Deus vai te dar um milagre para você conquistar lá fora. Amém? Portanto, irmãos, a segunda estratégia de Deus é a unidade. Não existe tragédia maior, irmãos, do que uma família dividida. Não existe tragédia maior do que uma igreja dividida. Não existe uma tragédia maior, irmãos, do que pessoas que comungam desse mesmo Deus e têm a mesma identidade de fé, nutrirem no seu íntimo divisões, nutrirem no seu íntimo litígios, brigas, contendas. E aí vem a estratégia de Deus e diz assim, ajunte 12 pedras. Eu fico imaginando a cara do sujeito que Josué deu essas ordens. Mas Josué, nós estamos aqui nessa dificuldade, você manda a gente carregar a pedra. Eu fico imaginando, irmãos, eles entrando dentro do Jordão e cada um escolhendo uma pedra e levando a pedra lá para o arraial e colocando a pedra lá dentro da tenda. Eu acho que eles olharam para Josué e falaram assim, agora Josué, o que vai acontecer? Mas na realidade, irmãos, as coisas de Deus são assim mesmo. Às vezes a gente não entende muito bem, não. Às vezes a gente até caçoa delas. A gente às vezes acha até que aquilo ali não vai funcionar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. As estratégias de Deus são mais poderosas do que as estratégias humanas. Os projetos de Deus são bem maiores do que os nossos projetos. E o poder de Deus é bem maior do que o nosso poder. Amém? Aleluia! Veja o que Deus ainda diz para o povo. Estou terminando. Primeiro, santificai-vos. Segundo, vocês precisam se unir. Acabem com essa divisão. Vocês são um em Cristo Jesus. Não há lugar para divisões aqui. 12 pedras. Para vocês lembrarem que vocês são um povo só. Unidos em torno de um nome maravilhoso, que é o nome de Cristo. Amém? Pastor, qual a terceira estratégia? Agora veja o que acontece no capítulo 5. Irmãos, isso foi dolorido.
Isso foi dolorido. Agora vem a dor de verdade. Carregar pedra foi fichinha. Agora o negócio é dolorido. Capítulo 5, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Pastor, o que significa circuncisão? Você sabe. A circuncisão era um sinal do pacto de Deus com o seu povo. A circuncisão consistia em você cortar a pele do prepúcio do homem, do órgão masculino do homem, e cortar aquela pele. A circuncisão era aquilo. Por quê? Porque cortando aquela pele, aquilo era um sinal do pacto de Deus com o seu povo. E todos os homens deveriam ser circuncidados, porque a promessa é para os pais aos seus filhos. Esse é um sinal que Deus diz para Abraão, lá em Gênesis 12. Quando Deus chama Abraão da terra dos caldeus, Ele institui a circuncisão como um sinal do pacto de Deus com o povo. E sabe o que o texto diz? Que Abraão circuncidou todos da sua casa, inclusive os seus servos. Agora eu fico imaginando, irmãos, a dor que esses homens devem ter sentido. Porque uma coisa é você circuncidar o seu bebezinho, o seu machinho, quando ele é pequeno. Outra coisa é você circuncidar quando você é macho adulto. O trauma é maior, a dor é maior. Pastor, por que Deus deu essa ordem tão dolorida para o povo? Não será uma incongruência? Porque os homens, se você continuar lendo o capítulo 5, você vai ver que pelo fato deles se circuncidarem, eles ficaram um tempão sentindo dor e não podendo nem caminhar direito. Não parece uma incoerência? Puxa, pastor, nós estamos para entrar na terra, para guerrear com esses povos, e agora nós vamos ficar todos os homens debilitados? Irmãos, mas as estratégias de Deus é meio estranha mesmo. O interessante é que o texto diz, verso 3, olha aí: então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. O interessante, irmãos, que se você continuar lendo o texto, você vai ver que todos os homens de Israel foram circuncidados. Por quê? Porque durante toda a peregrinação do deserto, eles se esqueceram da aliança com seu Deus. A circuncisão era o sinal. E a gente é assim, irmãos. Sem o sinal, a gente esquece, viu? Quem você é. É por isso, irmãos, que hoje, na nova dispensação, aquele cristão que reconhece a Cristo como Senhor e Salvador, precisa se batizar. Precisa participar de uma igreja. Precisa ter o símbolo e o selo do Espírito Santo, para se lembrar de quem ele é e a comunidade a qual ele faz parte. E o interessante, irmãos, que Deus agora dá a terceira estratégia. Qual é? A consagração. Vocês precisam se reconsagrar ao Senhor. Vocês precisam se circuncidar novamente como um sinal do pacto e de pertencimento ao Senhor. Vocês precisam agora, mais do que se identificar uns com os outros, se identificar com Deus que chamou vocês. E a Bíblia diz que Josué obedeceu e circuncidou a todo homem antes de entrar na terra. Foi, irmãos, uma coisa terrível, uma dor sem fim. Mas é preferível ser tocado por Deus e a gente ser machucado por Deus do que ser tocado e machucado pelo mundo e pelos homens. Sabe por quê? Porque a ferida de Deus é muito mais doce do que qualquer ferida que qualquer pessoa possa fazer em você. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem que foi ferido numa luta com Deus? Vocês sabem, né? Quem de repente foi tocado pelo anjo de Deus e foi ferido, e quando ele se levantou, o texto diz que ele mancava de uma perna? Quem? Jacó. E foi nesse ferimento, quando o anjo no val do Jaboque fere Jacó, que o anjo diz: doravante não te chamarás Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste.
E o texto diz, irmãos, que quando Jacó se levanta, ele manquejava, porque ele foi ferido. Por quem? Por Deus. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixe-se ser ferido por Deus. Porque quando é Deus que te fere, Ele te fere para te curar. Ele te fere para sarar. Ele te fere para trazer você de volta. Ele te fere para mudar você. Pastor, o que significa o nome Jacó? O que engana, o que usurpa, o que quer tirar vantagem. O que significa Israel? O príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e prevalece. Veja, querido, que no ferir Jacó, Deus mudou o caráter dele. Entende o que aconteceu aqui agora? O desafio é grande. A muralha é altíssima. Ela é muito poderosa. Como nós vamos entrar? Se consagre, querido, ao Senhor. Deixe-se ferir pelo Senhor. Deixe Deus agir na sua vida e tocar você. Firme uma aliança com esse Deus, mas de verdade, de segui-lo de todo o seu coração, e cumpra tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você deve fazê-lo, para que a sua nova vida e a sua nova identidade seja a mostra das pessoas. Não se esconda no anonimato, não tenha vergonha de ser quem é, deixe-se mostrar, e assim mostre esse Deus maravilhoso, que um dia tocou em você e mudou você, amém? Pastor, qual que é a terceira estratégia de Deus para o povo entrar na terra? A consagração. E logo depois da consagração, versículo 10, olha o que diz o texto e eu termino. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. No dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos, cereais tostados, comeram neste mesmo dia. No dia imediato, depois de comerem do produto da terra, cessou o maná. Olha que coisa linda que aconteceu agora. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Agora eu pergunto aos irmãos, o que é a Páscoa? É a celebração da comunhão do povo, como um memorial e uma lembrança daquilo que Deus tinha feito lá atrás com Moisés e com os filhos de Israel no Egito. O que é a Páscoa? É a libertação. É aquilo que Deus instituiu lá no Egito com a morte dos primogênitos, a 10ª praga. E Deus agora instituiu essa festa, esse memorial, para que o povo se lembrasse. Se lembrasse o que, pastor? Que nós éramos escravos, mas fomos libertos. Amém? E essa Páscoa, irmãos, agora, ela foi transportada, de onde, pastor? Lá do Velho Testamento, para a cidade de Jerusalém. E lá no cenáculo, Jesus agora não se assentou com os 12 filhos de Jacó. Jesus agora se assentou com os 12 discípulos. E no momento da Páscoa, ele institui o quê? A ceia. E ele agora se assenta com seus 12 e diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, em memória de mim. O texto diz que eles terminaram de cear, ele pega o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, em memória de mim. Veja, querido, que Jesus reinscreve e reinterpreta a Páscoa do Velho Testamento. Por quê? Porque a Páscoa do Velho Testamento era o êxodo da escravidão do Egito. Mas a Páscoa do Novo Testamento é o êxodo da escravidão do pecado, do qual eu e você éramos escravos, mas Cristo nos
libertou. Amém? Jesus reescreve agora a Páscoa do Velho Testamento com letras de sangue, não mais de um cordeiro, que seria morto e o seu sangue passado na verga das portas, mas o Cordeiro de Deus, que foi morto, e o seu sangue foi vertido na cruz, para nos dar vida, e vida em abundância, porque sangue, no Velho Testamento e no Novo, não é morte não, é vida. A vida está no sangue de quem? De Cristo. Veja que ele reinterpreta a Páscoa do Velho Testamento, apontando todos aqueles sinais para quem? Para ele. E nós, que éramos escravos do pecado, vendidos à escravidão do pecado, fazíamos aquilo que não queríamos fazer pelo nosso próprio prazer, a Bíblia diz que ele nos libertou e nos deu uma nova vida, e agora nós não somos mais escravos, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora veja Deus com Josué. Quando eles terminaram de circuncidar-se, que hoje prefigura o batismo, está na hora de participar de quê? Da ceia, está vendo? Agora que o povo se circuncidou, que eles têm a marca da identidade de Deus, que eles sabem quem eles são, que eles jogaram fora os seus falsos deuses, agora nós vamos nos assentar ao redor da mesa, e vamos agora restaurar a nossa comunhão, porque ceia é isso, né? Ceia é comunhão, irmãos, e essa foi a última estratégia de Deus, para conquistar aquela cidade tão antiga, tão poderosa, com muralhas tão fortificadas. Agora veja bem, querido, não tem nenhuma estratégia aqui que nem sequer pareça com estratégia humana, não é? Mas assim, irmãos, são as estratégias de Deus para mim e para você. O que Deus requer de nós não é a força da espada. O que Deus requer de nós não são estratégias mirabolantes de homens doutos e metodologias para a gente alcançar A, B ou C com respeito a alguma coisa na igreja. Não, irmãos. O plano de Deus para a igreja é simples. A estratégia de Deus é antiga. Ela precisa ser relembrada a cada dia, porque nós, na nossa vaidade e orgulho, a gente acha que é melhor do que Deus. E a gente acha que os nossos planos são melhores e maiores do que os dele, mas não são. A cidade é forte, os moradores são gigantes, a muralha é fortificada, mas a estratégia de Deus ainda continua a mesma. Queridos, todos nós enfrentamos dificuldades, às vezes intransponíveis, às vezes momentaneamente você não vê saída para elas. Às vezes você tem percorrido uma estrada e não tem visto nada mudar. Mas o milagre pode acontecer, ou não. É claro que pode, porque para Deus não há impossível. Amém? Quem disse isso? O anjo para Maria. Não temas. Não é impossível para Deus. Pastor, o que Deus requer de nós para a gente romper as muralhas, as dificuldades? Primeiro, livre-se do pecado, meu irmão. Jogue fora aquilo que desagrada a Deus na sua vida. Se lave. Coloque vestiduras brancas. Não se comprometa com o mundo. Não ceda aos apelos dele. Não se enebrie com o brilho do mundo, porque ele passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pastor, como é que eu faço para vencer as dificuldades e esses muros tão poderosos diante de mim? Segundo, busque a unidade. Perdoe. Agregue. Reconheça o erro. Se feriu alguém, peça perdão. Dê um passo em direção à pessoa.
Tire o orgulho do coração, a vaidade. Recomece. Busque essa unidade maravilhosa que o povo de Deus precisa ter e a família precisa ter para as coisas irem bem na vida da gente. Ninguém consegue caminhar sozinho, irmãos. Precisamos de um dos outros, amém? Todos nós somos importantes, valiosos para Deus. E Deus quer que o povo de Deus caminhe unido, porque é através da unidade que o mundo ia reconhecer Cristo na igreja, sabia? Foi o que Jesus orou em João 17. Pai, a minha oração é para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não tem jeito, irmãos, de dar testemunho para o mundo de Jesus num lugar desfacelado, num lar cheio de brigas, litígios e problemas, numa igreja cheia de divisões, irmãos. A unidade é o que Deus sempre quis do povo dele para que o milagre acontecesse, amém? Terceiro, consagre-se ao Senhor. Tome uma posição em direção a Cristo, mas para valer. Deixe Cristo ferir você. Deixe o Espírito Santo tocar no seu coração e mudar você. Deponha as suas armas, meus irmãos. Tem tanta gente com as armas em punho. Deponha as armas. Se apresente nu. Se apresente diante de Deus pronto para receber de Deus o bem ou o mal. Porque a ferida de Deus é a nossa salvação, amém? Lembra de Paulo? Como é que se deu a conversão de Paulo? Ele foi cego. Irmãos, a ferida de Deus, ela é muito melhor do que a doçura dos homens. Paulo foi ferido, irmãos. Por quê? Porque Jesus fez algo na vida dele extraordinário, mas para isso, os seus olhos para as coisas de fora tinham que ser fechados. Deixe-se ferir por Deus. Consagre-se ao Senhor. Consagre a sua vida a Deus, querido. Não permita que tenha sombras em nenhum compartimento da sua vida. Sabe o que diz Provérbios? Que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe o que significa isso, irmãos? Não pode ter sombra. Não pode, irmãos. Você quer ver o milagre acontecer na sua vida? Dissipe as sombras. Acenda a luz do Evangelho de Jesus. Desde que Jesus brilhe na sua vida, mas olha, sem compartimentos sombrios, sem subterfúgios escondidos, sem coisas camufladas onde ninguém pode ver, porque nisso aqui ninguém toca. Não, irmãos. Se você quer destruir os gigantes, e se você quer ser vitorioso com as grandes muralhas, não permita que sombras penetrem na sua vida. Viva na luz do Evangelho, viva na luz de Cristo. Se consagre integralmente. Sabe o que significa a palavra consagrar no Novo Testamento? Estender as mãos. Olha que imagem linda. Consagrar é estender as mãos. Estenda as mãos. Senhor, eu estou aqui, não tenho nada para te oferecer, mas olha, eu estou aqui, eu quero que o Senhor me use, eu quero viver para a tua glória. Querido, estenda as mãos. Liberte-se, entende? Muitas vezes desse orgulho, dessa vaidade. Faça isso. Em último lugar, experimente a comunhão, a consagração, a vida comunitária, na igreja, na sua casa. Agora, vou voltar ao texto que eu li e eu termino. Agora sim, irmãos, vocês entenderam por que o anjo aparece? Entenderam agora? Por que eu li de trás para frente? Entenderam agora porque depois que todas essas coisas foram empreendidas, quem que aparece? O príncipe do exército. Em outras palavras, o texto é tão lindo que ele está dizendo assim: olha, se vocês colocarem em prática as minhas estratégias e não as do mundo, ou a sua, ou a minha, você pode deixar que na hora da batalha você terá uma assistência divina e ele
guerreará as lutas por você. Veja que foi depois, irmãos, de Josué colocar em prática as estratégias de Deus, que o texto aqui que a gente leu acontece. Vamos ler de novo e a gente encerra? Capítulo 5, versículo 3 a 15. Estando Josué ao pé de Jericó, agora vocês entendem que para trás aconteceu muita coisa. Para trás, irmãos, toda aquela estratégia foi colocada em prática. Tudo aquilo que Deus orientou o povo fez. Como consequência disso, olha o resultado. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada. Irmãos, isso é lindo demais. Sabe o que significa isso? Eu vou guerrear as suas guerras. Você agora está pronto. E pode deixar que sou eu que vou à frente. Ó. Ele trazia na mão, verso 13, uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não. Eu sou o príncipe do exército do Senhor, e eu acabo de chegar. Agora você entende por que ele acabou de chegar. Agora você entende por que essa figura maravilhosa, divina, apareceu a Josué. Porque as estratégias de Deus foram cumpridas. E o milagre, irmãos, foi encarnado. As guerras são do Senhor. E ele agora diz: olha, eu sou o príncipe do exército e eu acabo de chegar. Verso 14. Você vê que aqui ele não era um anjo. Era a pessoa bendita do Filho de Deus, encarnado no Velho Testamento. Por quê? Porque olha bem como ele aceita a adoração de Josué. Verso 14. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz o meu Senhor ao seu servo? Ele compreendeu, irmãos, que aquele homem não era um homem. Ele compreendeu, irmãos, que aquilo era uma representação. Hoje a gente entende da pessoa do Filho, no Velho Testamento, o mediador entre Deus e os homens, o Filho. Versículo 5, Josué pergunta no 14: Que diz o meu Senhor ao seu servo? Respondeu-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Quem disse isso 40 anos antes? Quem disse? A mesma coisa. O anjo aparece numa sarça. Há 40 anos atrás, quando Moisés tinha 80 anos, e nessa sarça, quando Moisés vê que a sarça ardia e não se consumia, ele se chega perto e ele ouve uma voz. E dentro da sarça, Moisés ouviu: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. A mesma voz que falou com Moisés e prometeu Moisés tirar o povo do Egito lá atrás, foi a mesma voz, agora encarnada na pessoa do Filho, falou novamente a Josué. Por quê? Porque com a promessa de tirar o povo da terra, a promessa do povo agora entrar na terra. Pastor, o que é descalçar a sandália? É fazer uma aliança eterna. É isso. Hoje em dia é um aperto de mão, né? Os homens que têm palavra fiam seus contratos aonde? Não é no cartório, não precisa, né? Hoje, quando a gente combina o negócio, amém? Toca aqui, está selado a nossa aliança. Naquele tempo, irmãos, trocava sandália. É isso que o texto está dizendo. Tira as sandálias dos pés, porque esse lugar é santo. Em outras palavras, você está fazendo uma aliança comigo hoje. E uma aliança eterna. E o símbolo dessa aliança é você descalçar sua sandália. Querido, firme uma aliança com Cristo hoje. Não o siga de longe, siga-o de perto.
Coloque essas estratégias de Deus em prática na sua vida, mesmo que isso vai ser dolorido a você às vezes. Mesmo que isso possa te humilhar. Mesmo que isso possa trazer de você algum tipo de ferimento. Mas não se esqueça, ser ferido por Deus é ser curado, viu? Coloque em prática, porque aí sim, aí a gente vai conquistar a terra. As muralhas vão cair e o povo vai vencer. Vou dar um para casa para você nessa semana. Pode ser? Leia Josué capítulo 6. Por quê? Porque logo em seguida está escrito na sua Bíblia assim: a destruição de Jericó. Em outras palavras, está vendo que funciona? E aí você vai ver qual foi a estratégia de Deus para as muralhas caírem. E aí você vai ver como Deus é poderoso e como Ele faz milagres quando o povo dele obedece aquilo que Ele requer de nós. E os seus mandamentos não são pesados, porque quem te ajuda a colocar em prática é o Espírito Santo. Amém?